Salve Maria, dia 2 de junho de 2021, da nona semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 12, nos versículos do 18 ao 27. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns sacerdotes, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós estamos ouvindo toda esta realidade, não é, onde os fariseus foram derrotados por nosso Senhor, né? E chegaram-se a Jesus. Agora os saduceus, né? Cada um do seu modo vai tentando colocar Jesus à prova. E percebemos, né, uma pergunta bem elaborada, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E claro, como nós percebemos na perícope, o próprio Jesus, com a Escritura, vai explicar-lhes toda esta realidade, não é? Então, uma mulher que casa e não deixa filhos, e o homem tinha 7 irmãos, não é? Pela lei de Moisés, todos deveriam casar-se com ela para dar descendência ao primeiro. Veja que interessante, não é? Então, não é? Jesus escuta atentamente toda esta explicação que os saduceus, não é? Conhecedores da palavra, não é? Vêm dizer a Jesus. Toda esta realidade levantada pelos saduceus é uma realidade terrena e com certeza ela ficará até aqui. No céu é uma outra realidade, e mais ainda com a ressurreição dos mortos, nós teremos o nosso corpo glorificado como o corpo do ressuscitado e da mãe de Jesus, Maria, que já está no céu em corpo e alma. Então, os saduceus, né, estavam obstinados, né, e queriam, né, com o rigorismo materialista, colocar Jesus à prova. Então, toda esta realidade em torno, não é, do matrimônio, em torno, não é, de não ter gerado um filho, né, e eles interrogam a Jesus: e no céu, ela vai ser mulher de quem? Não é? Só que, claro, no céu, como o próprio Cristo nos diz, nós viveremos uma experiência nova. Ninguém vai se casar, ninguém vai se dar em casamento, porque nós seremos como anjos do céu, como anjos do Senhor, com alma, não é? O nosso espírito diante de Deus, e no final dos tempos, quando Jesus vier em sua glória, ele nos devolverá o nosso corpo, não mais mortal, mas um corpo glorificado, que viverá eternamente, não é? Viverá eternamente. É como, não é, poderíamos dizer, uma nova criação, inteiramente obra de Deus. E como Jesus afirmou, não é, a respeito da sarça ardente, conversando com Moisés, onde, não é, a sarça, não é, falando, não é, em nome do Senhor, que era o próprio Deus falando, não é, naquele arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, não é?
Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus diz, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E ele diz aos saduceus, vocês estão muito enganados. Jesus não mede palavras para dizer a verdade. Ele coloca todas estas realidades de forma muito crua, direta e objetiva. Nós precisamos aprender de nosso Senhor. Não podemos ser católicos molengas, não é? Católicos que se deixam aprisionar por certos modos de ser, para não machucar o outro, não é? Se você é católico, seja católico, diante de quem for, não é? E viver esta experiência radical ao amor de Cristo. Muitas vezes nós percebemos certos comportamentos, pessoas, eu não fui à missa porque me chegou uma visita, porque o pessoal é de outra fé, e eu com isso, viva a sua. Se as pessoas chegarem, olha gente, eu estava saindo para a missa, vamos comigo. É tão simples dizer esta realidade, não é? Ou até mesmo convidá-los, se você é uma pessoa enferma ou de idade avançada, não é? E não se sente ainda seguro para voltar à missa presencial, peça e chame-os para assistir à missa na TV. Claro que é muito importante, não é? Tão logo acorde, assistir logo a missa pela TV ou ir à sua paróquia, não é? Este domingo, aqui na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Socorro, já vamos colocar mais uma missa no domingo. Retomaremos a missa das 19 horas. Para quê? Para que as pessoas possam vir. Eu tenho notado que tem muita gente, não é? Então este cuidado dos 30% de público aqui na nossa igreja, não é? Então, domingo, não é, você paroquiano, já teremos mais uma missa, às 9, não é, às 5, como de costume, e às 19 horas. Então, para quê? Para que o povo se sinta bem e sinta-se seguro, não é? Porque nós, na Igreja Católica, nos preocupamos com o nosso povo, com o nosso rebanho, e é assim que Deus quer que nós vivenciamos. Então, a palavra de Deus hoje nos diz e nos garante, não é, que nós precisamos entender a dinâmica do céu. Não é a mesma daqui, mas Deus reservou em Jesus Cristo para nós um lugar na eternidade. E nós, não é, juntos de Deus Pai, Deus Espírito Santo e do Filho, que também é Deus, viveremos esta alegria eterna na Santíssima Trindade lá no céu. Que assim seja. Amém. Antes da bênção, lembrando, amanhã é dia de Corpus Christi, né? E nós teremos 2 missas aqui na Matriz de Socorro, às 7h30 da manhã e às 9 faremos a transmissão. E à tarde, a partir das 14 horas, nós faremos adoração ao Santíssimo Sacramento aqui na igreja, com transmissão. E depois, às 15 horas, em carro aberto, vamos percorrer, não é, aqui na Matriz, não é, todo o território paroquial, fazendo esta carreata com o Santíssimo Sacramento. Não é? Convido a todos a colocarem, não é, nas portas de casa uma imagem, um sinal, pois Cristo passará. Coloque uma toalha branca na sua janela, não é? Coloque flores, coloque um crucifixo e nós faremos, não é, ir ao encontro de quantas famílias estão isoladas em meio a esta pandemia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.